A paz do nosso Deus, povo do Senhor. Aqui é o servo de Deus, seu irmão em Cristo Moreira. Que Deus abençoe vossas vidas. Igreja do Senhor Jesus, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem tocado em meu coração há dias, acerca de visões e revelações. Povo de Deus, nós precisamos se conscientizar. Líderes de todas as igrejas, não importa se é ancião, cooperador, diácono, não importa o título, se é presbítero, se é profeta, se é pastor, não importa nada disso, povo de Deus. Povo de Cristo Jesus, no ano de 2023, a gente passou aqui na cidade, aqui no estado do Paraná, por um tornado que atingiu cidades de Esteliocaso, e a nossa igreja ela foi atingida também. Caiu parte do forro, quebrou viga da antiga igreja, e Deus me deu uma visão, povo de Deus, e eu queria compartilhar. Essa visão que Deus me deu, eu contei para 3 irmãos, contei para uma irmã também. No ano de 2023, já para 2024, Deus me mostrava que nós estávamos num salão bem bonito, um salão muito bonito, e nesse salão, né, eu tenho um pouco de dificuldade para falar, tinha telão, como está ali, ó, glória a Deus, lá, ó, está lá o telão, né, tinha telão, está ali o telão, glória a Deus, tinha telão, tinha ornamentos na igreja, estava muito bonita a igreja, né? Então, o povo de Deus, e depois, nós estávamos nesse salão tão bonito, né? Aí depois nós estávamos, povo de Deus, num salão inferior, um salão que não tinha nem estacionamento, povo de Deus. E eu contei essa visão, né, para liderança da obra de Deus, contei. Povo de Deus, eu recordo dos anos que me converti em 94, povo de Deus, como Deus trabalhava, como Deus revelava visões, profecias. O povo cria, a liderança cria, povo de Deus. Hoje está difícil, povo de Deus. As pessoas não creem mais nas visões do Espírito Santo de Deus, nas revelações, né? Ó, conforme a visão que Deus me mostrou. Aí, ó. Glória a Deus. Eu estou gravando essa visão para ficar registrado, povo de Deus. Como que nós vamos ser um crente de Deus se eu não creio que Jonas ficou no ventre da baleia, como disse Jesus? Assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra. Como que eu vou crer, povo de Deus, povo do Senhor, igreja do Eterno Pai, né? Como que eu vou ser um crente se eu não creio que Moisés pegou a vara e tocou lá no Mar Vermelho e aquele mar se abriu? Como que eu não vou crer, povo de Deus, se Eliseu pegou uma varinha lá e o machado caiu na água e o machado retornou acima das águas de volta, povo de Deus? Como que eu estou na igreja e não acredito que Jesus multiplicou pães? Como que eu estou na igreja e não acredito que Jesus ressuscitou Lázaro, povo de Deus? Hoje está assim, igreja, está assim. Então, povo de Deus, eu contei essa visão, né, para a liderança da igreja. Contei, povo de Deus, né? Você tem que usar ética. Eu contei a visão, contei claramente. Que depois nós estaríamos num salão inferior que não teria nem estacionamento, povo de Deus. Então, o ornamento da igreja, né? Glória a Deus, ao telão, conforme Deus mostrou, um salão muito bonito, né? Glória a Deus.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao Cordeiro de Deus, igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, povo do Senhor, nós temos que crer no Espírito Santo de Deus. Crer que Deus revela, crer que Deus fala. Povo de Deus, eu saí 5 vezes da igreja, porque eu me chamava de diabo, que eu era o demônio, que eu não era usado por Deus. Mas Deus me deu o dom da revelação, Deus me deu o dom de visão, igreja. Então, povo de Deus, é lamentável para milhões e milhares de lideranças de igreja que não crê no Espírito Santo de Deus, não crê no Espírito Santo da verdade. Nós temos que crer, povo de Deus. A Bíblia diz que Gamaliel, exortou os perseguidores da igreja. Olha, se essa igreja não for do Senhor, ela não vai permanecer, mas se ela for, eles vão estar lutando contra Deus. Estevão foi morto porque ele cria no Espírito Santo. Deus, ele disse para aqueles homens: olha, até quando vocês vão resistir o Espírito Santo de Deus? Até quando? O salmista Davi disse: até quando arrastarei o meu nome nessa lama de mentira, povo de Deus? Então hoje, igreja do Senhor, as pessoas estão acreditando mais numa mentira do que na verdade. Hoje, dia 7 de julho de 2025, Deus me deu uma visão em 2023, dezembro. O vídeo está aí na página, quando caiu o telhado da igreja. Caiu um forro, encheu de água. Eu entrei em desespero, tive que avisar a liderança da igreja, eu estava sozinho lá orando. O povo de Deus, foi assustador. Eu vou tentar colocar o pedacinho do vídeo que eu tenho. Aí Deus me deu uma visão, nós estávamos num salão muito bonito. Glória a Deus, está aí, Está lá. Glória a Deus, o telão, Está lá a igreja. Glória a Jesus. Lá, ó. Está lá, telão, os ornamentos, conforme o Senhor mostrou, tudo. E depois nós ia estar num salão que não teria nem estacionamento, igreja do Senhor. E Deus mostrou, e eu falei, povo de Deus. Só que hoje a blasfêmia é grande contra o Espírito Santo de Deus. Comeu muito bolo, comeu demais, está sonhando de barriga cheia. Povo de Deus, quanta blasfêmia. Povo de Deus, quanta blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Como que você vai estar numa igreja e você não crê que Deus opera milagres? Como que você vai estar numa igreja e você não crê, não confia em Deus? Nós precisamos crer, povo do Senhor Jesus. Nós precisamos crer, confiar, para que nós não perca, povo de Deus, a nossa salvação. O que Jesus disse lá em João, capítulo 14? Credes em Deus, depois credes em mim. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê no Espírito Santo? Mas nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz: se nós santificar essa carne aqui, ó, isso aqui, ó, nós santificar essa carne aqui, isso aqui, ó, colocar em consagração, nós se humilhar perante Deus, Deus vai fazer de nós instrumentos para a sua obra. Então, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vitória. Faz 1 ano e 3 meses que nós estamos aqui, nesse lugar, e daqui a uns dias, povo de Deus, talvez mais 1 mês, 2 meses, a gente vai sair daqui. Eu queria ficar aqui, povo de Deus, eu queria. Como disse Pedro, na transfiguração de Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para Elias, uma para Moisés e uma para nós. Vamos, Senhor. Bom é estar aqui, igreja. Disse o salmista Davi: é melhor estar na casa do Senhor do que em outros lugares. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, igreja, eu sou um simples cooperador, servo de Deus. Então, igreja de Cristo Jesus, creia no poder de Deus, creia
Deus, Ele é mais, povo de Cristo. Deus, Ele é mais, Ele é maravilhoso. Está ali na Bíblia, em Romanos 11, versículo 18, não te glories dos ramos, porque quem sustenta nós é a raiz, né? É a raiz, é Jesus que nos sustenta, povo de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, que Deus nos dê vitória, que Deus nos dê a resposta necessária, né? Quantas visões que Deus me deu, quantas revelações, igreja. Hoje, dia 7 de julho de 2025, eu estou deixando registrado essa visão, povo de Deus, compartilhando. Não importa se é da congregação, se é da Deus é Amor, se é da Deus é Santo, se é visão missionária, se é renovada, se é presbiteriana, se é mórmon, se é Jeová, se é assembleia, não importa, povo, se é adventista. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus não herdarão o reino de Deus. Que bom se fosse assim, se a gente pegasse ali, comesse um alimento, né? Almoçasse e tivesse visões, mas não precisava Jesus ter vindo aqui. Precisava Jesus ter vindo aqui, igreja. Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Se eu não for, ele não vem. Então Jesus teve que ir para a cruz do Calvário para poder mandar o Espírito Santo aqui para a terra, igreja. O Senhor teve que ir para a cruz do Calvário. Você teria essa coragem de ser crucificado para vir o Espírito Santo sobre a terra, sobre a sua vida? Então, povo de Deus, talvez você rejeite essa mensagem. Talvez você fale assim, ele está delirando, está fora de si. Na carta de Tiago, no capítulo 2, aquele que serve a Deus, ele não tem sombra de variação. Se não tem sombra de variação, se não é variado da cabeça, para muitos, o poder de Deus, ele é loucura, né? Para muitos, o que nós fazemos é loucura, mas para nós é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a virtude de Deus, povo do Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu deixo um alerta para toda a liderança de várias igrejas. Não importa a sigla da igreja, se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem salvação. Não tem. Você deixa, às vezes, de um almoço, você deixa do convívio da família, muitas das vezes, para você viajar, ir longe, consagrar sua vida. Você deixa de estar num ambiente familiar para você fazer a obra de Deus, se obter da carnalidade, se obter de tantas coisas. Você perde, às vezes, grandes amizades, que não sou crente agora, eu não posso mais, eu tenho que consagrar minha vida, eu tenho que jejuar, né? Você passa a prova, você passa a aflição, aí você entrega uma visão de Deus, a pessoa chama você, não, você é usado pelo diabo, esse é usado pelo demônio. Será que é assim, igreja do Senhor? Quantas vezes eu fui disciplinado por causa de visões e revelações, mas tudo se cumpriu, o povo de Deus. Na antiga igreja, quando eu falei, essa igreja vai balançar, ninguém creu, o povo de Deus. Veio um tornado na cidade. Veio um tornado na cidade. Chacoalhou essa cidade, povo de Deus. A igreja sacudiu, o telhado desceu. Então a igreja do Senhor não brinca com Deus. Jesus não obriga ninguém a estar numa igreja. Ninguém. Hoje, o povo está dividido. Eu sou dessa igreja. Eu sou daquela igreja, eu sou daquela outra. E a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo zeloso de boas obras. Por que o anticristo vai vir? Ele vai unificar as igrejas, porque Deus sabe que um povo unido jamais será vencido em Cristo Jesus. Então, por isso que o anticristo vai unificar as igrejas. Porque os crentes que se acham que são crentes, eles não estão fazendo a vontade de Deus, não estão se unindo. Por isso que o anticristo vai aproveitar isso para unificar todas as igrejas, uma só religião. Aí todo mundo vai passar prova junto. Porque hoje o povo não quer se unir. Da qual igreja que você é? Eu sou da igreja fulana, a pessoa vira a cara para você. Não saúda mais você,
nem com a paz de Deus, nem com a paz do Senhor, nem com graça e paz, nem com nada. Não salva, mas você lá vira a cara. Será que lá no céu vai ter divisão, povo de Deus? Um reino dividido não subsistirá. Um reino dividido ele não vai subsistir, povo de Deus. Então, igreja do Senhor, eu sou um simples servo de Deus. Se eu não perseverar, não tem salvação para mim. Se eu não perseverar, povo do Senhor, não haverá salvação para a minha vida. Para a vida de ninguém, se nós não santificar, não ponhar o nosso rosto no pó. Então, igreja do Senhor, que nós venha ser firme e constante com Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor subiu ao céu, levou o cativo e deu dons aos homens. Dom de revelação, dom de profecia, dom da fé, dom do amor, interpretação de língua, palavra da ciência, dom de visão. Povo de Deus, interpretação, igreja. Aquele que crê vai andar sobre as águas como Jesus andou. Eu tenho essa fé, povo, de um dia andar sobre as águas. Tenho. Quem não gostaria de andar sobre as águas? Quem não gostaria de pegar um pão e multiplicar para 100, para 200? Mas isso a pessoa tem que crer no Espírito Santo de Deus. Você crê no Espírito Santo de Deus? Você tem certeza disso? Você não fica desafiando aquele que está pregando no altar? Tem uns que ficam desafiando, vamos ver o que você vai falar, vamos ver o que você vai dizer. E errou aqui, errou ali. A pessoa só acha defeito, nunca se converte, povo de Deus. Tem pessoa que ela nunca se converte. Só fica achando defeito, aí errou ali, ó. Ih, pregou tudo errado. A pessoa nunca dá moral para a pessoa se levantar espiritualmente. Nunca dá moral, povo de Deus. Por causa da blasfêmia, muitos grandes líderes estão caindo, povo de Deus. Com Bíblia de estudo na mão, com um anel no dedo, estão caindo por terra. Mas, povo de Deus, eu falo para vocês, olha, guarda teu coração nessa visão. Quando nós estivermos lá no outro endereço, né? Eu quero ver se eu faço lá um vídeo para mostrar, povo de Deus, que Deus é verdadeiro, Deus é justo. Eu estou chorando, estou triste, mas nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer, povo de Deus, né? É um lugar muito bonito, muito adornado, né? Tudo que é bom, às vezes, dura pouco. Jesus era bom e o ministério dele foi curto, né? As pessoas boas vão cedo, se vão. Pessoas usadas por Deus, a maioria está tudo guardada com Cristo já. Já estão na mansão celestial, no descanso eterno. Homens que não quiseram nem livramento, não pouparam suas vidas por amor do Evangelho. Então, igreja do Senhor, que nós também, nós venha confiar nesse Deus. Crê nesse Deus, povo do Senhor. Eu sou grato a Deus, né? Você pode ter uma amizade boa com qualquer líder, seja pastor, seja evangelista, seja presbítero. Você pode ter, mas se a pessoa for contra o Espírito Santo de Deus, acabou. Se a pessoa for contra o Espírito Santo de Deus, acabou, tá? Deus teve que usar um jumento mudo para falar com Baleão. Deus teve que... Você crê que Deus usou um jumento mudo para falar com Baleão? Tem que ter fé para crer. Então, povo de Deus, que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós. Cuide da casa do Senhor. O zelo da casa de Deus me consumiu. Disse o salmista. Povo de Deus, crê nos seus profetas e prosperarei. Crê. Davi, ele tinha um vidente. Eles falavam vidente, aquele que tinha visão na época do salmista Davi. Gade, o vidente. Ele via as coisas e tinha visões. Ele avisava Davi, Davi, não vamos nessa guerra que vai dar ruim. E Davi acreditava.
Jesus, povo de Deus, acreditou em Pedro. Se Jesus acreditou em Pedro, Jesus perguntou com quem que eu sou parecido, meus discípulos. Ah, o Senhor é parecido com Elias. Ah, o Senhor é parecido com Jeremias. E tu, Pedro, que dizes, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Imagine, povo de Deus, que unção. Glória a Deus. Imagine, Cristo se alegrou, nossa. Não foi a carne que te revelou, foi o meu Pai. Foi o meu Pai que te revelou. Foi o meu Pai. Glória a Deus. Pedro acreditou que Jesus estava sobre as águas. Mestre, é o Senhor. Posso ir até o Senhor então? Se é o Senhor, eu vou aí. Então venha, Pedro, vamos lá, vamos caminhar nas águas. Pedro creu. Acreditou, igreja. Você acredita? Você confia no teu Deus? Você confia no Senhor? Quem vai render nós para a salvação é o Espírito Santo de Deus. Está revelado na palavra, fala ali na palavra. Não entristeça o Espírito Santo que foi dado para vocês para o dia da redenção. Então, povo de Deus, igreja, creia no Espírito Santo de Deus. Creia. Voltarão os milagres, voltarão. O Senhor disse para Joel, lá no capítulo 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando Jesus é crucificado e é jogado aquela lança, sai água e sai sangue de Jesus, o Espírito é derramado sobre toda a carne, povo de Deus. Toda a carne, aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que está em confusão, aquele que está em dúvida, sim, sobre toda a carne. Quem traz as pessoas na igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem modela é o Espírito Santo do Senhor. Nós não curamos, nós não libertamos, nós não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor Jesus, sou um simples servo de Deus. Agradeço a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, por toda a liderança, os anciões, cooperadores, líderes de todas as igrejas. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vossas vidas. Estamos indo na oração, estamos clamando, estamos buscando a Deus. Que Deus abençoe vossas vidas. Aquele que duvida, nada recebe. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é evangelista, se é ancião, se é diácono, se é missionário, não importa. Está lá na carta de Tiago, aquele que duvida é como as ondas do mar, que não recebe nada. Então, povo de Deus, que Deus nos abençoe. Como que você vai estar servindo a Deus se você não crê que Jonas, né, ficou no ventre lá da baleia? Como que você vai ficar na igreja se você não crê que Daniel teve na cova dos leões? Como é que você não vai, né, crer, você com a Bíblia na mão, você lendo ali que os jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente? Povo de Deus, por isso que Isaías deu um testemunho: se passardes pelas águas, as águas não vão se submergir; se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Isaías creu, os jovens passaram na fornalha. Isaías creu que o povo de Deus atravessou o Jordão com o pé enxuto. Sabe o que diz na epístola de Judas? Muitos são nuvens carregados de treva, a qual a escuridão os aguarda. Escuridões eternas, povo de Deus. Muitos não acreditam no inferno, está relatado lá em Isaías, capítulo 66, versículo 24. Isaías capítulo 66, versículo 24, epístola de Judas, também relata sobre o inferno, o povo de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, desperte, povo de Deus, desperte. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus não têm salvação, nem aqui, nem no porvir, povo de Deus. Igreja de Cristo,
Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração com toda a igreja. Orar. Glória a Deus. E que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Que Deus nos dê vitória. Eu estou fazendo orações colocando o tema 2026. Nossas vidas nos planos de Deus. Talvez hoje você não entenda, mas o Senhor falou comigo dia 2 de janeiro desse ano de 2025, meu servo, ore pelo ano de 2026. E ore por esse ano, nós estamos na metade do ano. O Senhor disse que algo vai acontecer na metade desse ano, povo de Deus. Metade do ano está aí, hoje é dia 7 de julho, até dezembro, até 31 de dezembro desse ano. Ore, povo de Deus, para Deus dar livramento, para Deus guardar. Lembre que o Senhor ia destruir a terra de Nínive. Lembre. E Jonas tinha que ir lá profetizar. Veja, Deus ia destruir. Algo ia acontecer em Nínive. Mas eles precisavam ser avisados. O que aconteceu? Jonas foi lá, povo de Deus, profetizou, orou. E Deus não destruiu aquele povo. Quem sabe se o povo de Deus orar também, clamar ao Senhor, acontece a mesma coisa lá que aconteceu em Nínive. Grandes livramentos virão, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, povo de Deus, igreja do Senhor, que Deus os abençoe. Guarda teu coração. Que Deus abençoe vossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco sempre, igreja do Senhor. Glória a Deus. Não esqueça que o Senhor está forte e bate no nosso coração. Deus está forte. Glória a Deus. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te dou, meu Deus. Que as mãos do Senhor, meu Pai, esteja conosco, Deus. Nos guardando, nos livrando, Pai Deus. Seja com todos que fazem a tua obra, aqueles que ainda crêem no teu Espírito Santo, meu Deus. Aqueles que ainda têm se humilhado, aqueles que ainda têm se prostrado, Pai, perante ti, Senhor. Meu Deus querido, Deus maravilhoso, Pai. Deus, eu glorifico o teu nome, Jesus, exalto a ti. Meu Deus, abençoa cada lar, cada família. Abençoa cada vida, Senhor, meu Deus. Derrama sobre nós, meu Pai, a graça do Senhor, a virtude do teu Espírito Santo, meu Pai. Deus, nós glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor, meu Pai. Derrama, Senhor, da virtude celestial. Meu Deus, esteja conosco, Pai, nos abençoando, nos protegendo, meu Deus. As mãos poderosas do Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem revelado, tem falado. Graças te damos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem confirmado em nós vitórias e bênção. Oh, glória a Deus, aleluia. Esteja conosco, Pai querido, derramando virtude do céu, as mãos do Senhor que opera, as mãos do Senhor que abençoa, Senhor Jeová. Meu Deus, tudo é possível aquele que crê. E aquele que crê verás a tua glória, aquele que crê verás o teu agir, o teu mover, meu Pai. Glória, glória, glória a Deus, no nome do Senhor, meu Pai. No nome do Senhor, meu Deus. No nome do Senhor, meu Pai. Que as mãos do Senhor venham operar, venham realizar, meu Deus, uma obra poderosa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus de mistério, Deus de poder. Graças te dou, meu Pai querido, pelas mãos do Senhor gloriosa e poderosa, meu Deus. Aleluia.
Se conosco, Jesus, se conosco, Pai. Deus, derramando do céu a unção do Teu Espírito, meu Deus, a graça do Senhor, meu Pai. Glória a Deus. Glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, as mãos do Senhor operando, as mãos do Senhor confirmando as bênçãos, Senhor. Meu Deus, Senhor, graças dou a Ti, meu Deus, por vitórias e bênçãos, Senhor. Deus, derramai sobre nós, meu Pai, a virtude divina do céu. Cada lar, cada família alcance as promessas, alcance de Ti, Senhor, as bênçãos, meu Deus querido, meu Deus amado, meu Deus verdadeiro. Glória, glória a Deus, sim, meu Deus, sim, meu Senhor Jesus, que o Senhor dê vitória, Pai, que o Senhor dê resposta ao Teu povo, que o Senhor confirme, Jesus, porque tudo é possível, Pai, aquele que crê, e aquele que crê, meu Pai, verás a Tua glória. Aquele que crê, meu Pai, verá o Teu agir, o Teu mover, meu Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluia, Jesus. Meu Deus, engrandecido é o Senhor, meu Pai. Visita, Jesus. Glória a Deus, graças Te dou, meu Deus vivo. Graças Te dou, meu Pai eterno, Senhor de toda glória, toda honra, virtude e poder, meu Pai. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Meu Deus, tudo é possível, aquele que crê, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, eu tenho certeza, meu Pai, Deus querido, Deus santo, das grandes vitórias, Pai. Os grandes milagres, ó, das Tuas mãos. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória ao Senhor, meu Pai eterno. Aleluia, Jesus, engrandecido seja o Senhor que fez o céu e a terra, meu Deus. Meu Deus, eu entrego completo, Pai. Milagre completo, meu Deus. O milagre, Senhor Jesus. Sim, o milagre, Pai, das Tuas mãos. Senhor, dê vitória ao Teu povo, Pai. Que muitos passem a crer no Teu Espírito Santo, meu Deus. Que muitos passem a crer no Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, meu Deus eterno. Deus, muitas das vezes nós, meu Pai eterno, não entendemos a palavra de Paulo, quando fala o caminho do Senhor é blasfemado por causa de nós. Então que nós vigiemos, Senhor, a partir de todos os dias, Pai, que nós levantar nessa terra, para que o caminho do Senhor não seja blasfemado, meu Deus. Para que a liderança não venha blasfemar. Deus, que o Senhor possa abençoar poderosamente a Tua igreja, o Teu povo, e que o Senhor abençoe, Pai, cada irmã, cada irmão, cada um, os novos convertidos, aqueles que estão, meu Pai, aí na caminhada. Deus, esteja com a Tua igreja. Esteja, Senhor. Eu glorifico o Senhor, meu Pai. Guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração, meu Deus. Guarda. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Essa foi a visão que Deus me deu, né? Essa é a visão que o Senhor me deu. E muito breve, povo de Deus, nós vamos estar num outro endereço. Que Deus nos abençoe sempre. Em nome de Jesus. A paz do nosso Deus, igreja. A paz do nosso Deus. Em nome.
Vai fugirado na